Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, que todos estejam bem. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre economia, investimentos, os impactos dessa guerra que está acontecendo. A Rússia já está atacando a Ucrânia há dias, vem sendo alvo, de um grande estrangulamento econômico nesse momento. Será que realmente a Rússia pode quebrar? O país já está quebrando na prática, na verdade. Quais são as consequências econômicas para a Rússia, para o mundo, para o Brasil também dessa crise? Como se proteger economicamente desse triste capítulo da história que a gente está vendo, né? Vamos ver isso agora. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, eu já te peço para deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal também para receber a notificação sempre quando sair vídeo novo. Devo postar mais vídeos sobre isso aqui, sobre outros assuntos também. E sim, senhoras e senhores, o risco geopolítico é uma das variáveis mais importantes da economia mundial. Realmente não dá para negligenciar isso daqui, mas pelo menos aparentemente os investidores aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles vêm acreditando que as consequências econômicas dessa crise vão ser mais tranquilos, os impactos vão ser menos graves, pelo menos por enquanto, né? Bolsa subindo no Brasil hoje, S&P 500 também subindo. A invasão da Ucrânia pela Rússia, ela vai impactar a economia e muito, e dependendo da situação ali, da duração desse conflito, né? Estamos falando da 11ª maior economia do mundo, isolada, um dos maiores produtores de commodities do mundo, isolados. A economia da Rússia já está sendo estrangulada e a coisa deve ficar ainda pior. A lista de empresas que deixaram o país só cresce desde a semana passada, quando o país invadiu a Ucrânia. Eles reconheceram que a economia russa está sofrendo sérios golpes. Apple, ExxonMobil, Ford, Boeing, Airbus e muitas outras empresas fecharam ou suspenderam suas operações na Rússia. O braço europeu do maior banco da Rússia entrou em colapso após uma corrida ali nos seus depósitos. Então o negócio está feio mesmo. O rublo segue se desvalorizando muito. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em conversa com jornalistas estrangeiros, afirmou o seguinte, que a economia da Rússia está passando por sérios golpes, mas há uma certa margem de segurança. Há potencial, há alguns planos, o trabalho está em andamento. Muitos países estão se unindo ali para causar sanções à Rússia que possam fazer o país recuar. A bolsa em Moscou não abre já pelo terceiro, quarto dia seguido, mas os ativos de empresas russas estão caindo muito em outros mercados. Rublo ali caindo pra caramba, como eu falei. E quais são os impactos disso tudo na economia, no nosso bolso também, no mundo, né, nos nossos investimentos? Como é que é possível se proteger economicamente das consequências de um conflito dessa magnitude, né? Muito provavelmente a gente vai ter inflação mais alta, crescimento mais baixo dos países à medida que essas sanções mais sérias começam a acontecer. O mercado financeiro ele vai parar na Rússia, seguir parado, e pode ser que isso aconteça até em outros países também, dependendo. Então, falando de médio e até longo prazo também, o sistema de cadeias de suprimentos globalizados, os mercados financeiros integrados vão ser muito impactados. Então, a gente pode começar falando aqui do choque das commodities de oferta, né? Além de ser o principal fornecedor de gás da Europa, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, meus queridos, e um importante fornecedor de metais industriais também, como níquel, alumínio, paládio. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores de trigo. A Rússia também produz muito potássio. E para que serve o potássio, se você não sabe? É para fazer comida, pô. É um insumo muito importante para a fabricação de fertilizantes. Os preços dessas commodities já vinham subindo, o preço do petróleo, o Brent, ultrapassou $100 por barril, o gás está subindo pra caramba também, e o fornecimento de commodities pode ser prejudicado de duas formas. A entrega ela pode ser interrompida, estamos falando de infraestrutura física básica mesmo ali, como os oleodutos, gasodutos, né, do porto ali também, que podem ser destruídos com a guerra, e aí já era, se destruiu, tem como transportar. Também existe a possibilidade de sanções mais profundas que podem impedir que os clientes ocidentais comprem da Rússia. Até agora ambos os lados têm sido mais cautelosos nesse aspecto, porque inflação é coisa séria, pô. E governante nenhum quer inflação disparando dentro do seu país. A Rússia ela pode retaliar criando gargalos que aumentam os preços. Os Estados Unidos podem negociar com a Arábia Saudita também para aumentar a produção de petróleo. Isso pode acontecer, estimular ali as suas empresas domésticas de xisto a aumentarem a produção. Aliás, eles já estão fazendo isso. A OPEP ela fechou um acordo para elevar a produção em mais de 400 mil barris por dia já a partir de abril. A decisão
né, ocorreu após os Estados Unidos e outros países afirmarem que liberariam 60 milhões de barris de petróleo de seus estoques de emergência para tentar controlar os preços. E caso você não saiba, o preço do barril e a taxa de câmbio são dois fatores que impactam o preço do combustível, né, que impactam diretamente a inflação também. Antes mesmo do começo da guerra, já estava difícil a coisa, pô. O choque de oferta já estava acontecendo. Caso esse conflito seja longo, o brasileiro, inclusive, vai pagar mais caro na gasolina. Os Estados Unidos provavelmente devem seguir impondo sanções para as empresas de tecnologia russa pelo poder que eles têm e com isso eles podem limitar o acesso russo a semicondutores, softwares de ponta, tudo isso. Os Estados Unidos e os seus aliados também anunciaram no sábado o bloqueio do acesso de certos bancos russos aos sistemas de pagamentos internacionais, SWIFT. Alguns bancos ficaram de fora da decisão, incluindo instituições responsáveis por compra e venda de petróleo e gás. E aí, meu amigo, fora do sistema global de transferências, a engrenagem russa começa a não funcionar direito, começa a ficar meio capenga. Então vamos ver como que o Putin vai se comportar perdendo o controle da economia do próprio país. Ele não gosta de ficar fora do controle, né? Será que ele vai voltar atrás? Vai acelerar ainda mais para tentar impor logo as exigências ali à Ucrânia? A Rússia tá de castigo mesmo, a economia global está colocando a Rússia de castigo. O preço da ação do Sberbank, o maior banco russo, né, e o maior alvo de sanções do Ocidente, caiu mais de 90% na Bolsa de Londres. A subsidiária austríaca, o Sberbank Europe, está quebrando. O Banco Central Europeu ordenou o fechamento do braço europeu do Sberbank, sugerindo inclusive que a instituição estava falindo ou provavelmente falindo com a corrida de saques ali. Enquanto a Bolsa Russa segue fechada, as empresas listadas no exterior estão sofrendo muito, né, com as baixas. Tudo isso vai impactar a Rússia, essas sanções vão atrapalhar o crescimento do país. Os bancos ocidentais parecem ter uma exposição ali bastante baixa à Rússia, mas isso deve ser sentido no mercado financeiro global. Com certeza a União Europeia e outros países fecharam, né, o seu espaço aéreo a aviões russos e alguns países fecharam seus portos a navios russos. Centenas de empresas já anunciaram suspensão de negócios e investimentos na Rússia. Com toda certeza, a Rússia estava preparada para um cenário ruim de sanções, mas é improvável que o governo soubesse o nível desse impacto aí, e muito menos que conseguissem se proteger para o que está acontecendo. Logo, logo vai começar a faltar muita coisa na Rússia, os preços vão disparar, a moeda local segue bem desvalorizada, a Rússia vai ficar mais pobre, e talvez muito mais pobre, as pessoas vão passar necessidades, o governo está pressionado ali por manifestações, vem reprimindo qualquer tipo de manifestação interna contra a guerra na Ucrânia. Mas e aí, né? Será que a Rússia realmente pode quebrar, chegar ao ponto de quebrar? As sanções econômicas, elas têm objetivos de forçar o governo russo a recuar da invasão, né, de punir o país também pelo seu comportamento e principalmente de mostrar que esse tipo de violação internacional não vai ser aceito nem por parte da Rússia, nem de qualquer outro país. Por isso, pouco provável que o Putin recue nesse momento, na minha opinião. A Rússia ela pode acelerar a operação militar para iniciar já a fase de negociações e conseguir o objetivo deles desde o início, mesmo que a um custo bem alto. E esse custo nem é possível para a gente estimar agora, né? No seu discurso ao Congresso dos Estados Unidos ontem, o presidente Joe Biden prometeu que fará Putin pagar caro pela invasão à Ucrânia. Segundo ele, essa conta está apenas no começo, será um processo bem longo. Meus amigos, o negócio está feio mesmo, a Rússia enfrenta um choque econômico bem grave, mas quebrar realmente um país é difícil à medida que os preços de recursos naturais sobem. O dilema que os bancos centrais enfrentam, ele vai ficando mais sério, os Estados Unidos vai aumentar os juros, isso vai impactar a economia do mundo, a Rússia vai ser forçada a criar laços comerciais e financeiros cada vez mais fortes com a China, por exemplo. A China está analisando essas sanções aí, com certeza ela pode mudar o planejamento do país ali. A invasão da Ucrânia, ela vai mudar a forma como a economia mundial funcionará nas próximas décadas, tá? Nunca um país foi alvo de um pacote tão amplo de retaliação econômica, de sanções por parte de tantos governos, mercados, empresas. A Rússia, ela vai até suportar isso por algum tempo, mas não vai conseguir segurar por muito tempo, e essa guerra ela vai custar muito caro mesmo para o país. E para se proteger economicamente, né, a gente pode investir em ações, fundos imobiliários, commodities, criptomoedas, tudo isso. Esse é um bom momento, inclusive, para títulos pós-fixados de renda fixa. Tem o risco de a inflação subir ainda mais, então pode ser uma boa ter títulos atrelados
ao indexador ali IPCA. Esse cenário de aumento das commodities também pode representar uma oportunidade em renda variável. Então você tem ações ali de produtoras de petróleo e gás, empresas ligadas a esse setor. O importante é não tomar decisões precipitadas, saindo de renda variável no susto, com uma possível queda ali. A gente pode ter, sim, algumas oportunidades, mas a gente não sabe até onde isso vai. Por isso, o importante é continuar seguindo a estratégia. Eu também não gosto de ficar nessa de, vamos investir, né, quais são as ações, quais são os ativos que podem subir com a guerra. Porque aí fica parecendo que você está comprando ali uma coisa, você vai ficar torcendo para o conflito perdurar, para você ganhar dinheiro. Eu não acho isso legal, eu não acho isso uma opção válida. Mas quem tem a alocação bem definida acaba indiretamente se beneficiando disso. Quem já montou posições, né, nesses setores antes vai acabar protegendo a carteira. É assim que realmente funciona. Infelizmente, a gente precisa de se diversificar cada vez mais e seguir a nossa estratégia. É isso que funciona. É assim, é dessa forma que a gente consegue proteger o nosso dinheiro e ter retornos acima da inflação no médio e longo prazo. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam e deixem um like. Tamo junto. Valeu!